continuar a mensagem. Marcos capítulo 5, nós vamos ler do 21 até o 43. Terminar a mensagem que eu comecei domingo passado, com a graça de Deus. Vamos ver, né? Vamos continuar. Terminar é outra história. Você vai trabalhar hoje, Maria? Não? Ô, glória. Marcos 5, 21. Estas são as palavras de Deus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riu-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Senhor, obrigado pela Tua palavra, peço que o Senhor abra o nosso coração para recebê-la, que nós possamos ouvir a Tua voz, ser transformados através da Tua palavra. Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, nos libertar, abrir os nossos olhos, Senhor, e nos transformar com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Nós já falamos, né, irmão, semana passada, sobre o contexto dessa história, como que ela acontece logo depois que Jesus acalma a tempestade e liberta o endemoniado de Gadara, e como existem vários paralelos entre essas histórias, né, principalmente entre a história do endemoniado gadareno e a história de Jairo. Agora, eu vou só destacar alguns pontos dos que eu já falei para ajudar a gente a entender o que nós vamos continuar falando aqui hoje. Por exemplo, quando Jesus desce na praia em Gadara, que era uma cidade ímpia, uma cidade que não era feita de pessoas tementes a Deus, eram adoradores de falsos deuses, pessoas que estavam envolvidas em todo tipo de imundície espiritual. E Jesus desce naquela praia, ele é recebido também por um homem que se prostra perante ele, mas esse homem se prostra perante ele completamente endemoniado, nu, e pedindo para ele ir embora. Depois que ele liberta esse homem dos demônios, com o custo de mais de 2.000 porcos que morrem, a multidão da cidade pede para Jesus ir embora.
Então Jesus ali ele encontrou um homem prostrado perante ele. Ali ele encontrou uma multidão. Ali aconteceu várias coisas parecidas com o que vão acontecer agora, porque ele pega o barco, sai de lá depois que eles expulsam ele, chega nessa nova cidade e ali ele também encontra uma multidão, mas uma multidão com vontade de ouvir. E ele também encontra um homem que vem e se prostra perante ele, mas não é um homem endemoniado. Talvez seja até pior um pouco, né? Ele era o principal da sinagoga. Ele era o principal da sinagoga, o pastor presidente. Nas igrejas que tem o pastor presidente, na época tinha, as sinagogas tinham, cada um tinha o seu presidente. E ele era o principal da sinagoga. Ele era o mais alto, o mais importante. Lembre-se que Jesus tinha sido o quê? O que aconteceu com Jesus na sinagoga? Ele foi expulso. Então quer dizer que o homem que participou da expulsão de Jesus da sinagoga, agora vem e dobra os seus joelhos, mas não é só dobrar o joelho. Eu mostrei para vocês semana passada, só o Drick não viu. O pastor Jorge também não. Mas o pastor Jorge não tem culpa. O que era se prostrar? É se ajoelhar? Não. Se prostrar é se dobrar? Não. Se prostrar é deitar no chão igual um tapete, com a boca no pó. Humilhação total e completa. Totalmente indefeso. Totalmente... O Dri também não tem culpa, coitado. Tá, em certo sentido. O que é esse sinal que ele faz? O sinal de total humilhação. Jesus tem misericórdia. Jesus não joga na face dele. Ah, mas você não era o principal da sinagoga? Mas você não estava lá na reunião que decidiu que eu me matar? Que ia me perseguir? Que eu era um... Não, Jesus não faz nada disso. Jesus fala, então vamos, cadê? Onde que é a casa? Cadê sua filha? Ele vai. É interessante que Jesus tem esses traços, sabe? Esses traços maravilhosos que é um pouco prático demais até, vamos dizer, para o nosso padrão. Mas não é só ser prático. É um prático movido por amor, porque às vezes você tem uma pessoa que é prática, mas ela é movida mais por um desejo egoísta de terminar logo aquele negócio. Jesus, ele é prático por amor. Ele ama Jairo. Então, às vezes as pessoas falam assim, Jesus amava as prostitutas, os pecadores, ele só odiava os fariseus. Jesus não odiava os fariseus, ele amava os fariseus. Está aqui um fariseu pedindo para Jesus ir na casa dele curar a filha dele. Um cara que provavelmente participou de uma perseguição contra Jesus. E Jesus vai. Jesus vai na casa dele curar a filha dele sem titubear, sem pensar duas vezes. E quando Jesus chega lá e fala, depois a gente vai ver por que Jesus fala isso, a menina não está morta, mas dorme. As pessoas começam a rir dele. E Jesus nem repreende elas. Jesus nem fala para elas do que vocês estão rindo. Jesus simplesmente fala, sai, vai embora. E eles têm que sair da casa. Agora você vê a autoridade de Jesus, irmãos. Ele chega na casa do outro e manda quem está lá ir embora. É como se eu chegasse aqui, Maria, e falasse assim, Isa, Júnior, vai embora, vai todo mundo embora. Só fica aqui o Janilson e a Maria. Então Jesus, ele tem essa característica dele. Ele não se ofende fácil. Ele não é facilmente ofendido. Ah, mas o que Jairo fez para mim? Eu amo Jairo. Estou disposto a perdoar Jairo. Estou disposto a ajudar Jairo, mesmo depois de tudo que ele fez. Ah, mas estão rindo de você, Jesus. Provavelmente, depois que Jesus saiu da casa com a menina morta, viva, aquelas pessoas que riram dele começaram a falar, vem para minha casa também, Jesus. E ele deve ter ido. Porque Jesus, ele não se ofende fácil. E nós precisamos aprender isso com Jesus, irmãos. Eu preciso aprender muito isso com Jesus. Eu me ofendo fácil. Às vezes parece que eu por fora estou bonitinho, por dentro parece que sou uma ferida em carne viva. Olhou meio assim para mim, o que você está olhando? O que é isso?
Está pensando o quê? Por quê? Porque assim, tem gente que é assim, irmãos. Não sou só eu. Eu sei que eu não estou sozinho nisso, né? Aqui não, aqui vocês são perfeitos. Vocês não, vocês... agora eu tenho essa fraqueza. Jesus não tinha. Jesus não tinha. Jesus estava disposto a perdoar fácil. Jesus estava disposto a resolver as coisas fácil. Jesus está disposto a resolver as coisas fácil. Essa é uma situação, irmãos, que nós precisamos entender o seguinte. Eu ouvi um pastor falando algo interessantíssimo e esse negócio eu acho que nunca mais vai sair da minha cabeça o que ele falou e eu acho que faz sentido. Eu acho que faz muito sentido, tanto que eu vou falar agora para vocês. Ele disse assim, olha, se alguém no inferno se arrependesse, Deus tiraria ele de lá. A questão é que ninguém no inferno se arrepende. Esse é o problema. O problema das pessoas no inferno é que elas não se arrependem. Então tem gente que acha que o inferno é Deus falando assim, olha, você nunca fez o que eu queria, agora eu vou fazer o que você não quer. Mas, na verdade, o inferno é Deus falando para a pessoa, agora eu vou te dar o que você queria. Porque o inferno nada mais é do que a separação eterna de Deus, que é a fonte de todo bem, de toda alegria. E a pessoa que rejeitou Deus ao longo da sua vida inteira, nunca quis Deus, nunca abriu o coração para Deus, nunca se rendeu para Deus. Aí Deus vai fazer a maldade, a crueldade de obrigar essa pessoa a ir para o céu, ficar com Deus. O Deus que ela odeia, o Deus que ela abomina, o Deus que ela detesta, o Deus que ela nunca amou de verdade, o Deus cuja palavra ela sempre rejeitou, que ela não suporta ouvir o que ele tem para dizer, ela não suporta ouvir o que ele tem para ensinar, fazer o que ele quer, tudo de Deus para ela está errado, aí Deus vai obrigar, forçar essa pessoa a ir para o céu. Imagina que maldade. Deus é tão bom que ele pega e fala assim, olha, você não me quer? Tudo bem, agora eu vou te colocar num lugar aqui que você não vai me ter. Pronto. Você vai ter do jeito que você quer. Se a pessoa lá no inferno fosse capaz de dizer assim, não, Senhor, eu mudei de ideia, eu quero. Deus poderia até tirá-lo de lá, mas a questão é que a pessoa lá no inferno está tão decidida na maldade dela que ela não vai querer, ela não tem a menor vontade de entrar na presença de Deus. Ela continua odiando Deus. Se você lê as Crônicas de Nárnia, por exemplo, você chega lá no final da história, eu vou dar spoiler, vai, então não vou contar o final da história. Mas tem esses anõezinhos. É só um detalhe, não faz mal, não vai estragar a história, não. São esses anõezinhos que não tem nada contra os anões, tá? O nanismo é um problema normal, tem nada a ver, mas é só questão simbólica lá da história, né? Dentro da historinha tem esses anões que estão envolvidos, você já viu no filme, os anões que serviam a feiticeira de gelo lá em Nárnia, tal. Você viu no filme, você viu que tinha os anõezinhos lá. Esses anõezinhos, eles vão lutando o tempo inteiro contra o bem, o tempo inteiro. Quando chega lá no final da história, na última batalha, aqueles que estão com Deus, aqueles que estão no Evangelho, estão olhando os anõezinhos ali, um olhando para a cara do outro, e reclamando, e murmurando, e falando. E aí eles falam, por que eles não saem de lá? Aí o Aslan, né, que representa Jesus na história, fala para ele assim, olha, eles não querem. Aí ela fala assim, não, mas eu vou lá falar para eles que eles podem sair de lá. Aí a pessoa vai e fala. E eles se recusam a olhar para ela e a ouvir o que a pessoa está falando. E é a imagem que C.S. Lewis dá do inferno. O inferno é Deus dizendo para o homem. A vida toda do crente nessa terra é dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Então Deus está falando para o homem o tempo inteiro, olha, vai, segue a minha vontade, não segue a sua. Quando chega no dia do juízo, aí Deus fala, agora seja feita a sua vontade, então. Você não quer fazer a minha vontade, seja feita a sua vontade. Então você vê isso exemplificado nessa história. No dia que Jairo, o principal da sinagoga, dobrou seus joelhos perante o Senhor e disse, Jesus, entra na minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha, Jesus entrou. Jesus não tinha guardado mágoa contra ele.
Jesus não tinha ressentimento contra Jairo. Jesus, ele falou, Senhor, entra na minha casa. Eu entro. No dia que ele falou, entra, ele entrou. Agora, se Jairo nunca dobrasse o seu joelho, nunca se prostrasse, nunca se humilhasse, nunca falasse, Senhor, entra na minha casa, Jesus não ia entrar. Ele estava expulsando Jesus da sinagoga. Jesus saiu da sinagoga. Então você vê que Jesus ele tem isso. O que trava a pessoa na vida com Deus, irmãos, é a própria pessoa. Que tem a ver com o versículo que nós lemos agora há pouco em Provérbios. Que a própria estultícia da pessoa arruina o caminho dela. Com quem que ela se ira? Com Deus. Ele destrói o casamento dele, ele destrói a vida dele, ele destrói os filhos dele, ele acaba com todas as oportunidades que ele teve. A culpa é de quem? A culpa é de Deus, porque Deus não é bom, porque Deus não me ama, porque Deus isso, porque Deus não faz isso, porque Deus não faz aquilo, porque Deus não me deu isso, porque Deus não me deu aquilo. E todas as coisas que Deus te deu, o que você fez com elas? Então, Deus está o tempo inteiro cercando a pessoa de bênçãos, de oportunidades. A porta não está fechada, a porta está aberta. A porta está aberta. É só entrar, irmão. É só entrar. O que ele disse para os cansados e sobrecarregados? Vinde a mim. Ele não falou assim, olha, eu quero só as pessoas que estão top. Primeiro você se livra dessa canseira, se livra dessa carga que você tem nas costas, se livra dessa coisa que você tem aí no seu coração, aí você vem na minha presença. Não. Jesus disse o contrário. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. A porta está aberta. Então, quando você vê um mundo se perdendo, um mundo de pessoas indo para o inferno, se autodestruindo, sabe? Se humilhando perante o diabo, se fazendo de pedaço de bife, de carne na mão do diabo, para o diabo fritar do jeito que ele quiser. Veja, entenda, não é porque Deus está com ressentimento dessas pessoas, como se ele não quiser salvá-las. Ele quer. Mas se a pessoa não quiser, o que vai ser feito? Então Deus, ele tem esse sentimento e Jesus exemplifica isso. E aí tem essa história da mulher do fluxo de sangue, que a gente já passou por ela, e eu quero só pontuar uma coisa que acontece no final, porque quando essa mulher, ela toca Jesus e ela é curada, e Jesus fala com o pessoal, cadê? Quem me tocou? Quem me tocou? E ela se apresenta, o que é que Jesus fala para ela? Filha, a tua fé te salvou. Então, veja só, e aqui tem uma questão interessante, tem, na verdade, duas questões importantes aqui para a gente lembrar. Jesus estava com uma multidão numa rua estreita, e a Bíblia diz que as pessoas o apertavam. Então nós temos um Jesus aqui no meio da rua. Vem aqui, Júnior, por favor. Vem aqui, Júnior. Vem aqui, Janilson. Vem aqui, Dadá, por favor. Me ajuda aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Por favor, Dadá, vem aqui. Ó, vocês vão me ajudar aqui a pregar agora. Olha só a situação. E vem aqui, Isa, você vai me ajudar também. Por favor. Ó, vem aqui. Vem vocês três, vocês dois encostam aqui do lado, aqui, ó. Vocês dois encostam aqui do lado. E o Dadá vem aqui, ó. Encosta aqui atrás. Vocês começam a me apertar aqui. Começa a me apertar. Isso, vai, me aperta, me aperta, me aperta. Isa, vem aqui, tenta encostar em mim, sem encostar em ninguém. Dadá não deixa ela encostar em mim. Você tá entendendo, irmãos? Qual que era a situação de Jesus andando na rua? Agora, para Isa encostar em mim, obrigado, gente, Deus abençoe, pode sentar lá. Vocês apertam bem, viu? Vocês me apertaram bem aqui. Veja só, para Isa chegar sem encostar é muito difícil. E não era só eu que estava sendo apertado, era uma rua estreita. Então, não era só Jesus que estava sendo apertado, todo mundo estava sendo apertado. Aquela multidão. Então, essa mulher, ela estava no estado de impureza, de imundícia, porque tinha sangue fluindo dela. Quando ela tocava em Jesus, Janilson, ela ia ficar purificada, correto? Perfeito, tá. Mas, aqui daí ela vai e toca no Daniel, que não é Jesus. O que acontece com o Daniel quando ela toca nele?
ele fica imundo, certo? Aí, para chegar em Jesus, ela vai e toca no Júnior. Ela está imunda. O Júnior não é Jesus. Quando ela é imunda e toca no Júnior, o que acontece com o Júnior? O Júnior fica imundo, certo? Então, quando ela toca finalmente na orla da veste de Jesus, estanca o sangue, ela é curada e ela fica purificada. Jesus não fala para ela, poxa, mas não acredito que você contaminou todo mundo para poder tocar em mim. Você não podia esperar um momento que estava mais. Não. Jesus fala para ela, a tua fé te salvou, filha. Vai em paz e fica livre do teu mal. Peraí. Jesus, e as pessoas que ela contaminou? O Senhor está preocupado só com ela que ficou curada e todas as pessoas que ela contaminou antes de chegar em você. Aí está uma questão interessante, sabe, Isa? Que eu vou mostrar para você aqui que agora, presta muita atenção nisso, porque isso aqui é importante. Ela tocou em Jesus, como eu expliquei semana passada, porque ela entendeu e ela tinha uma mente teológica muito sofisticada. Ela tinha um entendimento teológico muito profundo. Ela percebeu que Jesus era a profecia de Ezequiel 47. Jesus era o templo, o segundo templo. Porque do segundo templo, o que é que Ezequiel 47 fala? Saía um rio do limiar da porta. E tudo que tocava essas águas era purificado e tudo que era água morta, suja, ficava uma água limpa e viva. Tá. Então, quando ela vai tocar em Jesus, ela sabe que ela está imunda e não pode tocar em ninguém. Mas ela sabe que se ela tocar em Jesus, ela vai ficar purificada. Então, ela já entendeu quem Jesus é. Se eu tocar nele, eu não vou deixar ele imundo, ele vai me deixar puro. E no processo, por causa das circunstâncias, talvez circunstâncias que ela não imaginava, porque ela tinha ido procurar Jesus na praia, onde tinha espaço, onde ela imaginava talvez que ela ia conseguir chegar e tocar Jesus, você está entendendo? Sem tocar em ninguém. Só que agora Jesus está no meio da cidade, não tem como ela tocar em Jesus sem tocar em ninguém. Então ela ainda está decidida a tocar em Jesus, mas agora ela tem que tocar em um monte de gente e imundiçar todo mundo antes de chegar em Jesus. E Jesus purifica ela estava certa, o entendimento teológico dela da profecia estava correto, quando ela toca Jesus ela é purificada. Só que todas as pessoas ao redor podem agora estar se sentindo prejudicados por ela. Tudo bem, você recebeu sua cura, mas eu agora estou imundo. E o pior é o seguinte, veja só, a imundícia ela funcionava assim, ó. Vamos supor que eu estou imundo, aí eu toquei aqui no Júnior, tocar no Júnior porque o Júnior está perto da Isa. Aí o Júnior ficou o quê? Imundo, porque se eu estou imundo, toquei no Júnior, passei para o Júnior. Aí o Júnior está perto da Isa, toca na Isa. Agora quem que ficou imundo? A Isa. Ela não precisava pessoalmente tocar em todo mundo para deixar todo mundo imundo. Ela só precisava tocar em algumas pessoas que tocavam em outras pessoas, que tocavam em outras pessoas. E de repente aquela multidão inteira estava imunda. Pastor, o que você está falando que eu não estou entendendo nada? Onde que você quer chegar com isso? Olha, perceba o seguinte, irmãos. Quando essa mulher tocou em Jesus e foi curada, naquele momento só tinha duas pessoas puras naquela multidão. Jesus, que ninguém consegue imundiçar, e ela, que Jesus purificou. Todas as outras pessoas estavam imundas a partir daquele momento. Todas elas precisavam de purificação. Qual era a diferença entre essa mulher e os outros? Não é que ela tocou Jesus e eles não, porque aí parece que é uma coisa meio mágica, Janil, sabe? Parece que é uma coisa meio mágica, como se o toque de Jesus tivesse alguma coisa, sei lá, umas palavras especiais, um poder especial. Mas a questão não era o toque, porque tinha muitas pessoas tocando em Jesus que continuaram imundas, entraram imundas naquela situação, saíram imundas naquela situação.
Só que a diferença do toque dela para o toque de todos os outros é que ela olhava para Jesus e via nele o templo de Ezequiel. Via em Jesus a profecia cumprida. Deus veio visitar o seu povo. Ele purifica aqueles que tocam nele. Ele não fica imundo, ele purifica aqueles que tocam nele. Aquelas outras pessoas que estavam apertando Jesus, tocando nele, talvez sem nem pensar no valor daquilo que estava acontecendo. Empurrando Jesus para cá, empurrando Jesus para lá, pedindo autógrafo para Jesus. Aquelas pessoas, a diferença delas para aquela mulher é que quando elas tocavam em Jesus, elas não tocavam em Jesus com essa mesma fé, com esse mesmo entendimento de quem Jesus é. Irmãos, a fé então, aqui, é claro que a fé dela, quando Jesus fala, a tua fé te salvou, a fé dessa mulher não é simplesmente um pensamento positivo. Não, eu vou tocar e aí eu vou ficar curada. Eu vou tocar e aí eu vou ficar curada. Eu vou tocar e aí eu vou ficar curada. Como se a fé fosse simplesmente você acreditar que aquela proposição que você enfiou na sua cabeça vai acontecer. A fé dessa mulher é a fé de quem Jesus é. Ela confia em quem Ele é. Ela confia no caráter dele. Ela confia na promessa de Deus através dele. Ele é o templo de Ezequiel. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tocar nele, ele não vai ficar imundo, eu não vou estar quebrando a lei, eu vou estar sendo purificada. Aquelas outras pessoas não acreditavam nisso, elas não tinham certeza disso, elas não tinham convicção disso. Aquela mulher tinha convicção disso. Sabe qual é o problema, irmãos? Que nós muitas vezes nos aproximamos de Jesus meio que como um católico se aproxima de São Damião, sabe, de Padim Cisso. Às vezes a gente se aproxima de Jesus da mesma forma, como se ele fosse um ente espiritual poderoso, uma entidade, e não entendendo que ele é Deus que se fez carne, o Criador de todas as coisas, que por amor deu de si mesmo na cruz para nos salvar. E por que nós não nos aproximamos de Jesus com a fé dessa mulher, com a certeza de quem Ele é, com a convicção do que Jesus é, de quem Ele é e do poder que Ele realmente tem? Nós tocamos em Jesus, a gente vem num culto, participa aqui, canta os louvores, né? Toma a ceia, né? Ora com os irmãos e tudo, e a sua vida continua a mesma coisa, entendeu? Essas pessoas podem ter voltado para casa purificadas ou imundas, eu não sei, mas se elas não entenderam o que aquela mulher entendeu, elas voltaram imundas. Agora com convicção de que elas estavam imundas. Porque elas agora sabiam que tinham tocado em alguém, que tinha tocado em alguém, que tinha tocado em alguém, que tinha tocado no imundo. Então elas estavam imundas. Mas, ao mesmo tempo, você acha mesmo que elas ficaram imundas porque elas tocaram em alguém, que tocou em alguém, que tocou em alguém, que tocou na mulher imunda? Ou você acha que elas já traziam as suas próprias imundícias que ninguém sabia, que ninguém via, que ninguém entendia? Porque aquela mulher tinha uma imundície ritual, uma imundície que era baseada numa condição médica. Ela estava doente há 12 anos. Ela podia ter ali, sei lá, algum problema no útero, alguma situação que fazia aquele sangue não parar de ser expelido. E ela sentia a dor daquilo, tanto que ela sentia que no momento em que Jesus curou ela e o sangue estancou, ela percebeu. Então, não era algo que dava para conviver, era algo que incomodava constantemente. Ela provavelmente tinha muita fraqueza, muito cansaço. Talvez ali para chegar até Jesus ela sentiu tontura, náusea, achou que ia desmaiar. E as outras pessoas que estavam ali, se elas não tinham nenhum tipo de impureza ritual, quem disse que só impureza ritual é a impureza que deixa alguém impuro? Será que
a impureza moral também não deixa impuro? Também não contamina? Você lembra que Jesus, em uma parte desse mesmo evangelho, que nós vamos pregar sobre ela depois, se eu não me engano, no capítulo 7, ele fala assim para alguém: não é o que entra no homem que contamina o homem, falando de alimentos impuros, falando de lagartixa, falando de camarão, falando de siri, porco. Ele fala assim: não, mas é o que sai do homem que deixa ele impuro. Porque é de dentro do homem que saem. Aí ele começa a falar os adultérios, as mentiras, os furtos, os homicídios. E aí ele vai fazendo uma lista. Então, peraí, para Jesus, não adianta você estar ritualmente puro se você não está moralmente puro. E aí, quando a gente coloca isso na equação, você percebe que aquela multidão de pessoas não estava mais pura do que aquela mulher com fluxo de sangue. Mas o fato é que a obra que Jesus fez na vida dela ajudou todo mundo a perceber a sua própria impureza. Ficou óbvio agora que eles estavam impuros. Mas qual é a questão que essa multidão tem que encarar agora? Essa mulher estava impura quando ela me tocou. Então, eu estou impuro. Mas quando ela tocou Jesus, ela ficou purificada. O que aconteceu aqui? Como que ela foi purificada ao tocar Jesus? E agora eles são obrigados a encarar o fato de que Jesus não é só um mestre de moral. Jesus não é só um curandeiro, um milagreiro. Jesus é Deus que veio ver do seu povo. Eles precisam encarar isso. Você precisa encarar isso. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos na presença do Senhor, irmãos, nós estamos diante de Deus que veio ver o seu povo. Então você chega num lugar aqui, uma casa simples, de irmãos simples, pessoas que abriram a sua casa, o seu coração, não só a sua casa, mas o seu coração para receber a igreja. E você vê um grupo pequeno de irmãos que se reúne todo domingo, deixa de estar em outras coisas, vem aqui na casa do Senhor, se ocupa, dá o seu tempo, dá o seu coração, sabe, planeja, alguns irmãos planejam o que vai fazer, planeja o que vai cantar, planeja como é que vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo, chegam aqui, dedicam a sua vida, o seu coração no altar de Deus, num culto como esse. E aí você olha isso e você pensa assim, tá aí um pequeno grupo de pessoas que se reúnem numa casa simples para falar de coisas de Deus. Você não está vendo tudo. Você não está vendo tudo. Você está vendo só uma pequena parcela da imagem, da foto. Se você quiser ver a imagem completa, você tem que ver Deus no meio desse pequeno grupo de pessoas, falando com elas, respondendo suas orações, dando de si mesmo, transformando a vida delas. Você tem que ver Deus aqui, e aí você vai começar a tocar Jesus de um jeito diferente. Diferente da multidão de pessoas que apertavam Jesus sem entender quem ele era, sem entender o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo naquela rua. E olha que nem era uma reunião formal e solene de adoração a Deus, era uma caminhada. Eles estavam no caminho para chegar na casa da mulher. Era só isso. Só que eles estavam diante de Deus, em carne, perante eles. Um templo não feito por mãos humanas, mas feito pelo próprio Deus, do material humano de Maria no ventre dela. É isso que é Jesus. Jesus é Deus e um corpo humano. Não tem como você ter um templo mais glorioso para Deus do que o corpo de Jesus. Nós precisamos começar a entender isso, irmãos. Ou então nós vamos perder o nosso tempo com uma multidão que perdeu o seu tempo. Alguns ali que estavam até pensando em, não, porque eu quero ver se essa menina vai ressuscitar, eu quero ver a hora que Jesus vai tocar nela. E talvez aquela multidão de curiosos. Então, olha, irmão, uma coisa mais feia, mais horrorosa, é um curioso descrente. Ou coisa feia,
Coisa feia, nojenta, pavorosa. É um curioso descrente. É alguém que está lá sem crer, sem fé, só para ver o que vai rolar, só para contar uma história muito louca. Entendeu? Ele quer ter uma história para contar quando ele voltar para casa. Irmão, isso aqui é coisa séria, isso é real. Tinha um pai de família ali, tinha uma filha morta ali, tinha uma situação real. Tinha uma mãe chorando naquela casa. E aquela multidão estava cheia de gente que só queria ver. Entendeu? Que ele gosta de assistir da Atena. Ele gosta de assistir, ele gosta de ver o sangue na rua. É coisa horrorosa, coisa pavorosa. Perderam o seu tempo. Porque Jesus não deixou eles verem nada. Chega na casa do homem. Até quem estava lá, Jesus manda sair. Quem estava do lado de fora, Jesus fala, não entra. Fecha a porta, só ele, o pai, a mãe e os 3 discípulos. Os 3 principais. Nem os 12 discípulos Jesus não deixa entrar para ver. Só 3 discípulos, os 3 primeiros. Pedro, Tiago e João. Só nem André, que era irmão de João, Jesus não deixou entrar. Coitado do André. Ficou lá falando, olhando o irmão dele entrar. Poxa, eu queria tanto ver a hora que Jesus tocar na menina. E aí Jesus ainda para tirar deles a impressão, porque a questão não era a questão para Jesus, tem pessoas que pensam que Jesus fazia milagres só como uma RP, entende? Uma relações públicas, um marketing pessoal. Eu faço uns milagrinhos aqui para o pessoal entender quem que eu sou e tal, e para as pessoas crerem em mim. Irmãos, quem pensa isso não está entendendo quem é Jesus. Jesus não está nem aí para cliques. Jesus não está nem aí para fama. Jesus não quer vender livros. Jesus não está preocupado com isso. Ele pega e chega lá e fala assim, olha, ela não está morta, mas dorme. O pessoal começa a dar risada. Por que eles estão dando risada dele? Porque eles sabem que ela está morta. Ela está morta mesmo. Peraí, então Jesus mentiu, pastor? Não, Jesus não mentiu. Você tem que entender que para Jesus, acordar um morto ou acordar alguém que estava dormindo é a mesma coisa. Ele é Deus. Ele tem poder para despertar uma pessoa que está dormindo, como você tem, mas ele tem poder para ressuscitar uma pessoa que está morta, como você não tem. Mas para ele é a mesma coisa. Só que por que ele fala? Talvez essa seja a razão porque Jesus fala que ela não está morta, mas dorme. Porque ele não quer que esse pessoal saia por aí falando, nossa, eu estava lá e aí eu vi, tá. Irmãos, Jesus não gosta disso. Jesus não quer isso. Não é o tipo de publicidade que agrada a Jesus. Não é desse jeito que ele trabalha. Não é assim que ele faz. Vão embora todo mundo. Ela está só dormindo. Pode ir, vou embora, ela está só dormindo, vou acordar ela. Vão embora. Ah, não, mas ela está só dormindo. Vamos embora. Jesus quer ter um momento íntimo com aquela família, aquele pai, aquela mãe e aquela filha. Jesus quer ter um momento naquela casa. Só os 3 discípulos mais chegados ele deixa, mas não deixa eles falarem nada. Não deixa eles tocarem em nada. Sabe aquela coisa quando você vai com seu filho num lugar e você fala, não põe a mão em nada, fica quietinho do meu lado. É Jesus com os 3 discípulos. Pedro, Tiago e João. Quietinho atrás de mim. Eu quero ter um momento aqui com essa família. Eles entram no quarto onde a menina está morta na cama. Lembra que foi uma caminhada da praia até a cidade, pode ter demorado algumas horas, mas o fato é que a menina provavelmente não estava ainda no esquife preparado, provavelmente ela tinha acabado de morrer. Então ela talvez estivesse na sua cama, cobertinha, talvez o rosto dela já coberto. Mas Jesus chega diante da menina, pega ela pela mão e fala, Talita cumi. Menina, a ti te digo, levanta-te. E levanta a mão da menina. E a menina acorda. Acorda como quando eu chego na Heloísa e não falo Talita cumi, porque eu não falo aramaico,
mas agora eu estou pensando em fazer isso amanhã. Mas eu chego e falo, vamos filha, acorda, levanta, papai está aqui. Aí ela dá ela acorda meio assim, parecendo no comecinho que está meio bêbada, né? De sono ainda. Aí vai, eu pego a mãozinha dela, levanto ela levanta no berço, eu pego ela, põe ela nos braços. E ela nunca fala bom dia para mim, ela só fala mamãe, que ela quer que eu levo para mamãe. Quem quer papai? De manhã com fome, vontade de mamar, quer mamãe. Às vezes, de dia, quando ela acorda, ela chama papai. Às vezes, de manhã, é mamãe. De manhã é mamãe. Aí eu levo ela para mamãe. Mas veja, por que Jesus falou para eles que ela não está morta, mas dorme? Quando ele ressuscitou ela, o que ele falou para ela? Talita cumi. Menina, levanta. Irmão, você consegue perceber o que está acontecendo com essa família, com esse pai, com essa mãe nesse momento? Aqui está um pai e uma mãe de um lado da cama, com o seu bem mais precioso no mundo. Eles dariam tudo por aquela criança. Eles dariam sua vida, eles morreriam no lugar dela. Se eles morressem e ela vivesse e fosse algo que trouxesse vida para ela, eles estavam dispostos a morrer. Se tivesse que vender a casa para dar vida para ela, eles perderiam a casa, perderiam seus bens. Jairo perderia sua posição para ver a sua filha de volta. Eles estão aqui diante da sua filha morta. E chega Jesus com esses 3 discípulos mudos, quietinhos ali, só olhando o que Jesus vai fazer. E Jesus chega diante da cama e não faz uma oração bonita. Não pede para eles trazerem óleo para ungir ela. Ele simplesmente olha para a menina e fala, menina, levanta, e puxa ela pela mão. Mas tem uma coisa aqui que você precisa perceber. Você lembra que a mulher que tocou Jesus no caminho até chegar na casa de Jairo era uma mulher imunda porque ela tinha um fluxo de sangue? Sabe o que era outra coisa imunda? Hein, Maria, você sabe? Era defunto. Se você tocasse um defunto, você ficava imundo. Uma pessoa com fluxo de sangue era imunda e um defunto era mais imundo ainda. Porque se um doente é imundo, você imagina um morto. Só que agora, ao invés de o imundo tocar em Jesus, Jesus é quem positivamente vai e toca no imundo. Jesus toca no corpo imundo e defunto de uma menina, no centro de uma casa, diante do seu pai e da sua mãe, e diz para ela, menina, levanta-te. E aí vem uma coisa extraordinária. Por quê? Quando ele fala para a mulher, a tua fé te salvou, as pessoas pensam, tá vendo? Foi porque ela visualizou a cura. E aí, então, é isso que é fé, visualizar. Mentira, tá? Já vou dar o spoiler, não é isso que é fé. Aí chega esse pessoal logo em seguida falando, Jairo, a sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Como? Você não queria que Jesus impusesse as mãos sobre a sua filha doente para ela ser curada? Mas agora ela está morta, Jairo. Jesus não pode mais impor as mãos sobre ela, porque agora ela é imunda. Como que Jesus vai tocar num cadáver imundo da sua filha? E Jesus olha para ele e fala o quê? Não temas, crê somente. Mas Jesus não fala para ele no quê? Jesus não fala para ele, eu vou ressuscitar a sua filha. Você pode falar, pastor, fica subentendido. Talvez, mas ele não fala. Ele fala, não temas, crê somente. Ele acabou de falar para a mulher, a tua fé te salvou. Agora ele olha para esse homem e fala, não temas, crê somente. Crê no quê? Crê em mim. É a única explicação no texto possível. Creia em mim.
confie em mim. Acredite que eu sou o que eu disse para você que eu sou, o que a Bíblia diz para você que eu sou, o que aquela mulher que acabou de ser curada acreditava que eu sou. Ela está certa. Concorde com ela. Acredite no que eu sou. E agora Jesus vai em direção à casa desse Jairo, sabendo que a filha dele está morta, sem dizer para ele o que ele vai fazer lá. E Jairo fica pensando, mas espera aí, qual que é o... Porque pensa bem, Jairo era o principal da sinagoga. Primeiro ele já estava incomodado, talvez, que uma mulher imunda tocou em Jesus e Jesus curou ela. Já começou aí o problema. Aí agora Jesus vai entrar na minha casa para tocar na minha filha imunda. O que ele quer fazer lá? Quebrar a lei? Tocar um cadáver imundo? E se tornar impuro? Será que no processo ele começou a entender que Jesus não ia ficar imundo quando ele tocasse no cadáver impuro da sua filha? Mas em algum momento, Jairo deve ter entendido, porque ele aceitou Jesus entrar na sua casa e tocar no cadáver imundo da sua filha. E quando Jesus tocou, eu quero frisar isso, quando Jesus tocou no cadáver imundo da filha de Jairo, Jesus não ficou impuro, mas a filha de Jairo ficou pura e foi curada. Foi a vida de Cristo que entrou no corpo morto da filha dele e não a morte dela que entrou no corpo vivo de Cristo. Esse é o poder de Jesus, irmãos. Tem gente que acha que consegue influenciar Cristo. Você não vai influenciar Cristo, graças a Deus por isso. Você nunca vai conseguir contaminar Ele com a sua sujeira. Mas Ele, com a sua pureza, vai conseguir invadir o seu coração. O que é necessário, sabe, às vezes? Às vezes é necessário você deixar Jesus expulsar as pessoas que estão ocupando espaço ali na casa. As pessoas que riem de Jesus. As pessoas que zombam de Jesus. As pessoas que não acreditam em Jesus. As pessoas que destroem a sua fé nele. As pessoas que falam para você que ele é um louco, ele não entendeu nada. Claro que a menina está morta. Peraí, quem é que está louco? Depois que essa menina saiu viva daquela casa, quem é o louco? Mas antes que ela saísse viva da casa, Jairo já estava aceitando Jesus expulsar as pessoas da casa. Você precisa entender que certas coisas só vão acontecer na sua vida, irmão, depois que elas acontecerem, e não antes. O que eu quero dizer com isso, irmão? Entenda uma coisa. Tem certas atitudes que você tem que tomar na sua vida, na sua história, para que certas coisas que Deus quer fazer aconteçam. Então, para Jesus entrar no coração da casa e curar a menina morta, é necessário que Jairo deixe Jesus expulsar da casa aquele monte de curioso descrente. Porque coisa horrorosa e pavorosa que é um curioso descrente. Alguém que só quer ver se o circo vai pegar fogo ou não, mas não acredita, mas não confia, não entende o processo que você está vivendo, não entende o que Deus está fazendo na sua história, não entende o que é esse homem entrando na sua casa, esse Jesus, quem é esse Jesus entrando na casa? E essas pessoas talvez que estavam ali querendo consolar a família, mas não estavam entendendo que Jesus entrar na casa significa não ter mais necessidade de consolo, porque ele vai purificar o corpo imundo da filha morta de Jairo e trazer vida de novo para ele. E aí tem essa questão interessantíssima, porque tinha um defunto num quarto da casa de Jairo. Tinha literalmente um defunto na casa dele. Um defunto que tornava tudo imundo. Naquele momento, a casa de Jairo tinha que passar por um processo de purificação tremendo depois que ele enterrasse a sua filha. Porque a casa estava imundiçada com a presença de um cadáver. Geralmente, quando tem um cadáver dentro de casa, o que você faz é chamar a CETEC, a polícia científica, sei lá, alguém, para ver o que estava acontecendo, para ir levar o corpo, embalsamar.
Só que Jesus chega lá não com uma CETEC. Jesus chega lá para tocar no cadáver. Irmão, depois que você expulsa as pessoas, ou melhor dizendo, depois que você deixa Jesus expulsar do seu coração as ideias, as mentiras, as falsas conversas, sabe? As hipocrisias das trevas, a sua glória própria, a sua justiça própria, a sua autossuficiência. Depois que você deixa Jesus expulsar do seu coração todas aquelas coisas dentro de você que riem dele, que zombam dele, que não acreditam nele, você fala, Jesus, pode, expulsa todo mundo, vai, expulsa, eu estou errado mesmo, essa ideia aqui é mentirosa, essa opinião aqui é falsa, essa conversa aqui, essa amizade aqui é destrutiva, pode ir embora, vai embora, Jesus vai expulsando, ainda não terminou o processo, porque Jesus ainda quer entrar naquele quarto mais fundo, onde ninguém mais entrou, e tocar naquele defunto e fazer ele viver. E não vai ser nem um pouco difícil para Jesus. Jesus não vai ter trabalho. O trabalho é todo seu. De tentar evitar e barrar Jesus de entrar lá. Para de resistir. Deixa Jesus entrar no quarto mais fundo da casa e tocar naquela menina morta e dizer para ela, menina, levanta-te. Porque Jesus não quer simplesmente tirar o cadáver. Jesus quer ressuscitar o cadáver. Jesus quer trazer vida de novo para ele. Esse é o poder de Jesus. Jesus, ele não... Veja, no Antigo Testamento, Deus ele nos revelou isso de várias maneiras. Você tem, por exemplo, o dilúvio. E no dilúvio, o que é que você tem? Uma humanidade decaída e imunda. E Deus escolhe uma família, coloca numa arca e destrói o resto. E aí, depois do dilúvio, Noé sai da arca com a sua família e Deus faz uma aliança com ele e diz o que para Noé? Nunca mais eu vou destruir a terra por causa do homem com chuva. E existe a parte literal dessa história, que é verdade, tudo isso aconteceu do jeito que a Bíblia conta. Mas existe uma parte espiritual do significado do que está acontecendo ali. Porque agora Deus decide transformar o homem de fora para dentro? Não, de dentro para fora. Ele não vai mais destruir a terra, ele vai entrar no coração do homem e transformar o homem ali dentro. Então Jesus não entra naquela casa para tirar o cadáver, Jesus entra naquela casa para ressuscitar o cadáver. Irmãos, nós precisamos ter a fé que Jairo teve. Por quê? A menina estava morta. E é claro que existe uma complicação aqui, a gente pode fazer uma conjectura, mas no geral, a regra é mortos não creem. Certo? Mortos não louvam, mortos não glorificam, mortos não creem. Agora, quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus falou para ela, a tua fé te salvou. E quando essa menina ressuscitou, o que Jesus falou para ela? Não falou a tua fé te salvou. Por quê? Porque ela estava morta. Quando Jesus ressuscitou ela. Qual foi a fé que manteve a porta da casa aberta para Jesus tocar no defunto da menina? A fé de Jairo, que tinha a chave da porta. E que Jesus disse para ele, não temas, crê somente. Jairo creu, deixou a porta aberta. Jesus entrou, fez aquela limpa na casa, entrou no quarto mais fundo, tocou na menina morta e fez ela viver. Irmãos, e aí vem uma coisa interessante. É claro que tem aqui um ensinamento sobre como a fé dos pais pode trazer transformação e vida para os filhos. Mas aqui também mostra algo importante para nós. Tem situações na nossa vida, irmãos, de pessoas que estão próximas de nós, que você olha e você vê um cadáver. Você vê um cadáver que fala. Você vê um cadáver que anda, mas é um cadáver.
E aí você perde a sua fé na capacidade de Jesus de transformar aquele cadáver numa vida nova. Mas Jesus disse o que para Jairo? Não temas, crê somente. Mantenha a porta aberta, Jairo. Eu vou entrar nessa casa. Você tem a chave da porta da casa? Então deixa aberta para eu entrar. Não temas, crê somente. Não dá para fazer isso com todo mundo, mas tem pessoas que estão próximas de nós, que nós temos a chave da casa. Então a gente entra na casa a hora que a gente quiser e a gente pode trazer Jesus com a gente. E quando Jesus entra com a gente na casa, irmãos, Ele pode tocar aquele cadáver. Mas se você entrar sozinho, quem é que vai restaurar aquele cadáver? Quem é que vai trazer vida para aquele cadáver? Então não entra na casa sozinho. Você tem a chave da casa, entra com Jesus. Fala, Jesus, entra na minha casa comigo. Leva ele com você para dentro da casa. Leva ele com você para dentro do quarto. Fala, Jesus, toca nesse cadáver aqui para mim. Ele não vai ficar imundo, mas ele vai purificar e vai curar e vai salvar. Amém? Não temas, crê somente. A menina ressuscitou e aí acontece uma coisa interessante. Último ponto, que eu não vou deixar um ponto só para pregar semana que vem. Então vocês me perdoam, eu sei que já está quase 1 hora de mensagem, mas eu tenho que pregar, porque é o último ponto. A menina ressuscitou. Jesus pegou ela pela mão e ela levantou. Saiu andando porque tinha 12 anos. A ideia quer dizer, não era um bebê, ela tinha 12 anos. E você vê outro paralelo aqui. Você vê outro paralelo. A mulher do fluxo de sangue estava doente há quantos anos? 12 anos. Interessantíssimo, né, os paralelos na história, mas tudo bem. Vamos pular, não vamos ficar presos nisso. Eu só quero que você perceba o seguinte. Jesus ressuscita a menina. A menina sai andando. Jesus olha para o pai e para a mãe da menina e fala o que para eles? Deem de comer para ela. Oh, Jesus, glória a Deus. Os famintos aqui falam, glória a Deus, Jesus mandou a gente comer. Mas o que estava acontecendo aqui, irmãos? Eu não quero espiritualizar essa situação, é bem real essa história, tá? Ela aconteceu desse jeito. Tinha uma menina morta, Jesus ressuscitou a menina, e aí Jesus não falou, olha, vão lá agora no fotógrafo, tire uma foto comigo e com a menina para a gente colocar uma placa lá bem bonita, né? E vocês escreverem assim, agradeço a bênção que Jesus veio, tá, numa placa lá na porta. Vocês... Não. Jesus fala para eles, deem de comer para essa menina. Uma coisa super ordinária. Simplesmente comer. E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, Jesus, por que o Senhor mandou eles darem de comer para a menina? Obviamente não tinha nada a ver com a situação física ou a doença que fez ela morrer. Por quê que eu falo isso? Porque Jesus acabou de ressuscitar ela certo? É isso. A doença não estava mais afetando essa menina. A questão não era essa. A questão era o recado que Jesus estava dando para eles. Por que Jesus ressuscitou essa menina? Para que ela pudesse comer. Para que ela pudesse crescer. Para que ela pudesse se tornar uma mulher. Para que ela pudesse se casar, ter filhos. Eu não sei o nome da menina. Você sabe o nome da menina, Júnior? Eu também não. Eu até sei por que você não sabe. Pela mesma razão que eu não sei, não está escrito. Nós não sabemos o nome dela. Nós sabemos o nome do pai dela e mais nada. Eu não sei com que ela se casou, eu não sei o que ela viveu, com quantos anos ela morreu. Eu sei que ela morreu depois de novo. Ela não está viva por aí até hoje. Não tem nenhuma mulher viva no mundo com 2000 e tantos anos de idade andando pela Terra. Não tem, né? Se ela tivesse, ela teria 2020 e poucos anos. O fato é que a pessoa que se interessava em ressuscitar essa menina era a mesma pessoa que estava interessada em saber o que ela ia comer naquela janta. E
como ela ia dormir aquela noite, e como ela ia crescer e se tornar uma pessoa, uma mulher, e ter filhos, e educar esses filhos, e ver os seus netos, e adorar o Senhor, e fazer suas orações, e trabalhar, e costurar, e construir. Jesus sabe exatamente todos os fatos que se seguiram na vida daquela menina. Todos os fatos da vida ordinária daquela menina, a vida comum. Jesus sabe. E Jesus estava interessado naqueles fatos. Jesus ressuscitou ela não para a glória, porque aquela não foi a ressurreição da glória, que vai acontecer só no fim dos tempos. Foi a ressurreição, uma ressurreição, um milagre, como alguém que é curado de um câncer, alguém que recebe um livramento de um acidente. A pessoa vai continuar, um dia vai morrer. Um dia ela vai morrer. Então por que Jesus curou alguém que um dia vai morrer? Por que Jesus ressuscitou alguém que no final um dia vai morrer? Porque Ele quer que ela viva a sua vida ordinária, porque para Ele interessa ver aquela pessoa acordar, trabalhar, tomar banho, escovar o dente, sabe, fazer tratamento médico, sei lá, viver a vida ordinária, a vida simples, a vida comum, a vida diária, não a super vida, não a mega vida, não a tan vida, a vida simples. Comer um bom pão com uma boa manteiga e um bom café com um bom açúcar. Tem gente que não gosta disso, né? Mas eu gosto. E depois com uma boa banana, com um bom mamão. E sair para trabalhar, construir alguma coisa bonita, plantar alguma coisa bonita, vender um peixe bonito, entendeu? E almoçar algo e sair trabalhando, né? E resolver o problema de um ar-condicionado e seguir a sua vida comum, a vida assim. Deus gosta disso. Deus se agrada disso. Deus quer ver isso. Deus quer ver essa menina crescendo. É do agrado de Jesus ver ela crescendo. Jesus ressuscitou ela. Então, até onde a gente pode ver no texto, e é essa questão que eu quero mostrar para você. Até onde a gente pode ver no texto, a motivação de Jesus para ressuscitar aquela menina foi para poder encostar aqui e ver ela sentadinha na mesa, comendo um bom prato de comida, feliz com seu pai e com a sua mãe. Deus realmente gosta quando você vive uma vida saudável, feliz e alegre, com as pessoas que você ama, que você tem o dever de amar. As pessoas que você tem o dever de se importar com elas. Jesus, ele ressuscitou uma menina morta só para poder sentar aqui ou encostar assim. Põe comida para ela, eu quero ver. Põe comida para ela. Eu quero ver ela comendo. Jesus te deu livramentos, Janilson, de morte. Guardou você ao longo da sua vida toda, só para poder ver você acordando. 7 horas da manhã. Vamos ver ele fazer um cafezinho. Vamos ver, olha, ele vai dobrar o joelho para orar agora. Ai, que bonito. Olha meu filho lá. Olha minha filha lá. Olha ela sentada na mesa, separando um remédio. Olha minha filha lá. Ela está entrando no carro agora, está saindo para trabalhar. Ele se alegra com isso. Ele gosta disso. Então, irmãos, nós temos que aprender a glorificar a Deus pela vida ordinária que Ele nos deu. Ordinária no bom sentido, tá? Não estou usando isso aqui. Ordinária no sentido de comum, de básico, do simples, porque você nunca vai passar disso. A super vida, a mega vida, a vida dos palcos, a vida do Instagram é falsa, ninguém vive aquilo, é tudo mentira. A vida vivida é vivida na sua mesa, junto da sua família, sabe, na sua igreja, com as pessoas, no seu trabalho. É ali que você vive a vida real, e é essa vida que Jesus quer que você viva. E que você se alegre nela, e que você viva ela profundamente, que você viva ela de verdade, que você quando comer, come com alegria, quando jejuar, jejua com vontade, mas quando comer também,
Não é gula, não é gula. Mas é comer com alegria, com gratidão, acordar com gratidão. Jesus, ele vai te transformar, vai te levar para o céu, mas até chegar no céu, ele realmente quer ver você bem, glorificando a ele, vivendo a vida simples com alegria e gratidão do seu coração. Por isso que Deus se preocupa com essas coisas que você pode falar assim, por são pequenas. Com quem você vai se casar? Pode ser pequeno quando você compara com o mundo, mas não é pequeno para você, né? É importante para você. E para Deus também. Deus se importa. Como que você vai criar seus filhos? Que tipo de vida você vai viver? Essas coisas importam para Ele. E ver que Jesus ressuscitou essa menina e mandou darem comida para ela, me fez pensar, falar, meu Deus, glória seja o nome do Senhor. Para eu comer o próximo prato de arroz e feijão que a minha esposa fizer, com alegria e gozo no meu coração, porque Deus me deu cada grão de arroz naquele prato. Para eu deitar na minha cama com a minha esposa do meu lado e olhar para ela e falar, glória a Deus, olha a vida que Ele me deu. Para eu ver a minha bela filha crescendo, me assustando, porque ela era levinha, agora estou com dor no ombro e está difícil serável, que é pesado. Glória a Deus pela vida que Ele me deu. E olhar cada rostinho de vocês, cada irmão aqui na igreja, e falar glória a Deus por essas vidas que Jesus colocou aqui. Vida simples, para um pastor simples, para glorificar um Deus que não é tão simples assim, que é meio extravagante nas coisas que Ele faz, mas que Ele nos guardou, nos livrou, nos protegeu, nos curou, para a gente poder viver isso, para a gente poder viver isso daqui. E às vezes, irmão, nós estamos sempre com a mente lá no futuro, lá na frente. Não, porque eu vou construir isso, porque eu vou conquistar aquilo, porque eu vou fazer aquilo. Amém, vá, construa, conquiste. Mas lembra que Deus gosta de ver você caminhando. Deus gosta de ver você agora, comendo esta comida, com estas pessoas, vivendo esta vida, pegando esse ônibus, entendeu? É isso, Ele gosta, Ele quer ver, Ele está feliz, Ele está guardando você para isso, Ele quer isso. A boa vida é a vida ordinária, vivida diante de Deus. Essa é a boa vida. Porque não é simples, na verdade, quando você se senta para comer uma refeição simples, básica, dia a dia, arroz com feijão, e agora a carne está saindo do nosso cardápio, está muito cara, mas o arroz e feijão e alguma coisa, alguma mistura que a gente faz, peixe, né? Foi peixe, esse peixe todo dia, peixe no almoço, peixe na janta, peixe no café da manhã, sorvete de peixe para você roubar a geladeira de noite, de madrugada. Veja, não é simples, ordinário e básico quando você percebe que você, sentado nessa mesa, comendo essa comida, está fazendo isso diante dos olhos de um Deus poderoso que te ama e te criou justamente para isso, para você viver aquele momento. Se torna especial, se torna precioso. Sabe, cada beijo que você dá na sua esposa, cada abraço que você dá nos seus filhos, cada mensagem, cada ligação, quando você liga para um amigo que você não vê há muito tempo, é especial, porque está sendo feito diante de Deus, não é ordinário na verdade. A refeição que deram para aquela menina não era uma refeição ordinária, era uma refeição especial, porque foi feita diante de Jesus, e é para isso que Ele ressuscitou ela. Senhor, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua palavra, porque o Senhor tem falado conosco, e eu acredito, Senhor, que o Senhor tem realmente falado no nosso coração. Eu peço que a Tua palavra se aprofunde, meu Pai, no nosso coração. Crie raízes dentro de nós, Senhor, e nos transforme, Senhor, para sermos conforme a Tua imagem e para glorificarmos o Teu nome. Em tudo, Senhor, com a fé de quem Tu és, com a confiança, a plena certeza de quem Tu és, Pai. E que o Senhor está conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém.